Graças a paz, queridos. Tudo bom com vocês? Mais uma vez aí compartilhando um pouco da palavra de Deus e para mim é sempre motivo de muita alegria estar com vocês aprendendo um pouco aí, crescendo na graça e conhecimento do Senhor. Então, queria agradecer a você aí que é inscrito nesse canal e que você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, comente, fique à vontade aí para deixar sua crítica, que todas aquelas que serão construtivas, com certeza serão lidas e assim iremos cada vez mais melhorar esse canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então queria convidar você também a curtir lá nossa página no Facebook, temos o Instagram também, então acompanhe lá nossas mensagens aí que colocamos também durante a semana. Tem o nosso Fala aí Pastor, com temas bem encorajadores, desafiadores algumas vezes e também temas que têm feito com que a gente abra os olhos para aquilo que o Senhor tem a tratar com sua igreja. Então, nesse momento, iremos dar continuidade à nossa série de mensagens com o tema As 7 Igrejas do Apocalipse, onde hoje iremos aprender um pouco aí sobre a igreja de Sardes. Então, desde já vai abrindo lá a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Então, eu espero que seja um momento de bastante aprendizado e que a gente venha crescer naquilo que o Senhor tem determinado para nossas vidas. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Ao anjo da igreja de Sardes escreve esta coisa, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja de Sardes, ela traz para nós várias lições, dentre as quais a gente pode ver lá no versículo 1 que a igreja de Sardes, ela vivia uma espiritualidade aparentemente viva, mas que estava morta. A gente vê aqui que tens aparência de que vive, tem nomes de que vives, mas está morta. Isso traz para mim um grande sinal de que aponta diretamente para o fim dos tempos, onde tem sido muitas vezes muito mais aplaudido aquela aparência que a gente sustenta ter diante dos homens do que a realidade que a gente tem no secreto com Deus. É uma igreja que muitas vezes é mais de estereótipos. A gente vai determinando modelos do que é adoração, do que é um viver com Cristo, e isso vai estabelecendo normas e regras, tipo exemplo, para adorar a Deus eu tenho que estar com as mãos assim ou assado, tem que chorar, porque se não chora não sente Deus, e a gente vai, de certa forma, valorizando essas aparências, quando muitas vezes na nossa vida íntima com Deus, a gente não mantém também essa mesma espiritualidade. Eu sempre falo isso, que orar em línguas na igreja é muito simples, é muito fácil até. Eu quero ver manter essa espiritualidade dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. E não é muito diferente daquilo que tem sido mostrado nesses últimos dias. A gente muitas vezes se sustenta muito mais uma aparente espiritualidade diante dos homens do que no nosso dia a dia diário com Deus, com as nossas famílias, com aqueles que nos cercam. A igreja de Sardes, ela tinha essa característica, era uma igreja que tinha obras, que tinha um nome de que vives, que aparentava estar viva, mas na verdade ela era uma igreja morta. No versículo 2 a gente vê que ser vigilante consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, consolidar é falar de fortalecer enquanto ainda existia vida. Note que muitas vezes
As pessoas estão morrendo gradativamente, estão morrendo aos poucos e precisa que se levante pessoas que fortaleçam essas pessoas e que elas não morram também, que elas não caiam, que elas não se afastem dos caminhos do Senhor. Consolida aqueles que ainda vivem, consolida o resto que ainda não morreu. Então existem pessoas que estão morrendo justamente por falta de consolidação, estão morrendo por falta de pessoas que fortaleçam elas na caminhada com Cristo, na caminhada com o Senhor, na prática do Evangelho, no conhecimento do Evangelho. Então isso é muito importante, porque aonde não existe conhecimento é questão de tempo para que as pessoas vão morrendo aos poucos, e justamente por isso, por falta de pessoas que se levantem para consolidar. Lá no versículo 3, a gente vê o Senhor chamando a atenção, mandando eles lembrarem do que eles haviam recebido, e isso que eles haviam recebido, eles tinham que se guardar, eles tinham que se arrepender. E eu anotei aqui que o evangelho genuíno, ele sempre nos conduzirá ao arrependimento. O evangelho genuíno, ele sempre nos conduzirá ao arrependimento. Desconfie de igrejas que não apontam o pecado, desconfie de igrejas que as suas mensagens não trazem também as pessoas ao arrependimento. Hoje eu tenho percebido, infelizmente, que muitas vezes o evangelho é muito mais um evangelho de autoajuda do que um evangelho de redenção, do que um evangelho de remissão, do que um evangelho de arrependimento. Está se pregando muito mais aquilo que vai nos satisfazer momentaneamente aqui nessa terra, do que levarem as pessoas a arrepender-se e irem aos pés de Cristo. E você vê que o Senhor coloca nesse mesmo versículo 3, virei como um ladrão. Esse virei como um ladrão implica que será de repente, sem menos esperarmos. A gente pode prestar atenção no nosso dia a dia. Muitas vezes o ladrão, quando vem, ele vem tão de repente que a gente nunca imagina que seria a próxima vítima. Aqui não está dizendo que o Senhor será um ladrão, porque a gente sabe que o ladrão é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Quando a Bíblia fala aqui que o Senhor virá como um, ele está dizendo que como um de repente, virá sem menos esperarmos. É isso que ele está dizendo. Eu gosto de pensar assim que a igreja do Senhor muitas vezes está tão desapercebida da sua volta, que a volta do Senhor está bem aos nossos olhos e a gente não está se apercebendo disso. E quando pararmos para analisar, quando menos esperarmos, é justamente nesse momento que o Senhor irá voltar. Então lá no versículo 4 a gente vê: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que ainda não abandonaram, que ainda não se contaminaram. E eu achei muito interessante isso, porque precisamos nos levantar como os poucos que ainda não se contaminaram com este evangelho podre, que não representa o Senhor Jesus. Precisamos se levantar como aqueles que não se contaminaram com este evangelho podre, que não representa o Senhor Jesus. Que se levante nos últimos dias cada vez mais pessoas que não negociam os princípios básicos, os princípios verdadeiros que estão na palavra de Deus, que não se contaminam, que não se lambuzam com este evangelho podre, que, repito, não representa o Senhor Jesus. A gente vê no versículo 4 que fala de vestiduras brancas. Vestiduras brancas simboliza pureza, simboliza sem mancha, sem mácula. Então precisamos ser aqueles que seguram firme, doa em quem doer, aconteça o que acontecer, mas não abre mão da pureza, da simplicidade, da limpeza do evangelho. Então, aqui o versículo 5, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, assim eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqueles que vivem uma vida que todos os dias confessam a grandeza de Cristo aqui nessa terra diante dos homens, serão confessados também diante do Pai. Então a gente tem que entender que a nossa vida diária, ela precisa ser um constante testemunho diante dos homens de quem é
Deus que está nos céus, aquele que nos resgatou, aquele que nos limpou, aqueles que nos tornou digno do Evangelho, digno de andar de cabeça erguida como dignos do Evangelho de Cristo. Então, ao vencedor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está constantemente falando com a sua igreja, diariamente falando com a sua igreja. Não se espantem, queridos, com os escândalos que surgem aí na mídia de pessoas que se dizem evangélicos e que as coisas quando acontecem, as bombas quando estouram, muitos às vezes falam, e é evangélico, e é evangélico. Eu quero te dizer que aquela situação não representa o Evangelho de Cristo, não representa a igreja do Senhor. Então que com a igreja de Sardes a gente possa aprender a andar de vestes limpas, brancas, de cabeça erguida, que não se contamina com esse evangelho podre que não representa o Senhor Jesus. Então, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do nosso amigo Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. E entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.